Sejam bem-vindos a agosto! Que bom ter você aqui nessa manhã conosco no nosso primeiro domingo do mês de agosto. O som está chegando bem para você? Está chegando bem? E eu estava com muita expectativa desta manhã. Eu gosto de todo o início de ciclo. E eu acredito naquilo que o Pepito falou. Aliás, eu sempre falo que quando eu chego aqui, todo mundo que veio antes de mim já falou a palavra toda, eu posso dar a bênção apostólica e vocês podem ir para casa. Mas eu vou concordar com eles hoje, tudo bem? Sobre aquilo que eles falaram. E eu concordo com o Pedro Henrique, sorry, sorry, que você precisa ter sensibilidade para os tempos. Não é sempre que você vai operar com a mesma oferta, com a mesma oração, com o mesmo jejum e com a mesma estratégia. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E o Eduardo veio aqui e falou sobre o pai, e hoje eu quero falar do pai. Eu acredito que se você veio nessa reunião é porque você é um filho, porque eu orei por isso. E se você é um filho, hoje você não vai ter uma audiência, mas você vai ter uma conversa com o seu pai aqui. E sabe, quando a gente está na presença do Pai, a gente tem liberdade para pedir, ou para solicitar, ou para sugerir. Então eu acredito que assim vai começar o nosso agosto, na presença do Pai. E eu quero ainda testemunhar, antes de começar aqui, no início da pandemia, antes até mesmo, foi o último domingo, na verdade, que nós tivemos culto no CIA. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Felipe sobre oferta. E eu não me lembro qual foi a palavra que ele ministrou, mas eu me lembro da responsabilidade que recaiu sobre mim naquele momento. E eu falei, eu preciso semear algo que possa proteger a nossa casa financeiramente. E o Pepito falando agora sobre isso, eu me lembrei dessa oferta. Eu quero falar de valores para você, porque quando você quer fazer algo que vai marcar o seu futuro, você vai ter que fazer investimentos maiores do que aquilo que você traz diariamente. Então, uma oferta que rompe o futuro não é o dízimo apenas, e não é a oferta, dominical que você traz. Geralmente ela vai ser uma oferta sacrificial. O sacrifício ativa o sobrenatural. E se você está nessa página, você ainda pode procurar o Paganella, algum aqui no final, e você pode ainda entregar a sua oferta, se fizer sentido o que eu vou dizer para você aqui agora. Porque naquele dia, a joia mais cara que eu tinha custava 60 mil reais. Eu tinha ganho essa joia. E eu falei, olha, esse é um anel que eu pretendia dar de presente para as minhas filhas. Sabe, mulher tem isso, né? Quando você tem uma joia super especial, você fala assim, eu vou deixar isso para minha filha, e vou falar para ela dar para minha neta, e vou falar assim para frente. Eu tenho 2 meninas. Mas naquele dia, porque financeiramente, eu penso que quando você planta sementes da mesma espécie que você quer colher. Então, se você quer colher finanças, tudo bem você orar e jejuar. Mas se você negligenciar na semente, o seu jejum e a sua oração podem não fazer todo o trabalho, ou você pode não ter toda a colheita. E eu queria que a CN passasse por esse período, que eu não tinha nem ideia de quanto tempo seria, sabe, pagando todas as suas contas, não enviando nenhum funcionário para casa por falta de dinheiro, ou nenhum pastor em tempo integral, cumprindo o compromisso do Ípica. Sabe por quê? Nós pegamos a chave desse local aqui no dia 1º de março. E sabe, dia 14, dia 17, nós tivemos que fechar até os outros templos que tínhamos. Então tinha uma enorme responsabilidade financeira mesmo. A nossa estrutura não é uma estrutura barata, é uma estrutura para atender você da melhor forma, para atender você no online, para você sentar bem, para você estar confortável. Nós queremos primar pela excelência quando você vem na comunidade das nações. E então eu sabia que nós iríamos passar por um tempo diferente. Então eu semeei aquela joia. E eu falei, olha, tudo bem eu ficar sem a joia que eu mais gosto. Tudo bem, mas eu quero declarar, eu como responsável
por esse local, pela comunidade das nações, eu quero plantar uma semente, porque se você é responsável por um lugar, você é o primeiro que tem que plantar sementes. Se você é o responsável pelos seus filhos, você é o primeiro que tem que plantar sementes. Se você é responsável pelo seu casamento, você é o primeiro que tem que plantar sementes. Então a responsabilidade e o plantio de sementes vem junto com a responsabilidade, e só colhe os responsáveis. Sabe por quê? Deus não vai multiplicar para aqueles que são irresponsáveis, porque o que adianta Deus acrescentar para nós quando não estamos administrando corretamente? Então plantar sementes tem a ver com proteção e com multiplicação, e pode ser que você ainda precise fazer isso hoje, para o seu segundo semestre, porque isso nos protegeu financeiramente até aqui. Não só essa oferta, é óbvio que a nossa oração, o jejum, a sua contribuição, e eu quero dizer o meu muito obrigado a todos vocês que não deixaram de dar o dízimo só porque não tinham um culto presencial. Eu quero dizer a vocês o meu muito obrigado a isso, porque nós chegamos aqui com muito do IPCA pago, sem mandar nenhum, liberar nenhum funcionário, não por falta de dinheiro, não deixar de abrir novos campos, não ter novos pastores integrais, não deixamos de fazer a atividade, muito mais pessoas na técnica, porque hoje a gente tem muito mais do online, e sabe por quê? Por causa da sua contribuição e da sua semente. Então você que nos ajudou durante esse período e tem sido fiel no seu dízimo e na oferta, eu quero que você seja o primeiro a colher nesse segundo semestre, em nome de Jesus. Como comunidade das nações, eu quero te agradecer por isso. E olha, o mês de agosto, para os judeus, vocês sabem que eu amo falar sobre os judeus, sobre Israel. O mês de agosto para os judeus é o mês do Pai, é o mês que o leão ruge, é o mês de Amós, é o mês que a expectativa divina é cumprida sobre a terra. Sabe qual é o mês que Deus escolheu para o povo entrar na terra prometida, que o Pedro Henrique estava falando aqui agora? O mês de agosto. Esse é o mês que Deus escolheu para o povo entrar na terra, mas o povo não entrou, porque o mês de agosto vai ter uma grande partida entre a fé e a incredulidade. E você sabe, talvez agosto nasceu para você, e eu não sei nos restos dos países do mundo, mas aqui no Brasil meu Deus, é aquele mês seco, é aquele mês difícil, ainda mais em Brasília, né? É o mês que o nariz sangra. Então já existem muitas palavras negativas na mídia, sabe, nos programas de TV, na mente das pessoas sobre o mês de agosto. Só que esse é o mês que Deus escolheu para fazer nascer aquilo que nunca nasceu. E eu vou te contar um testemunho muito pessoal meu sobre isso no final. Então você pode estar nesse mês gerando algo, e Deus pode ter algo para entregar a você, um filho que você vem gerando, um projeto que você vem gerando agora em agosto. Mas a incredulidade é aquilo que aborta aquilo que está quase pronto na nossa vida. Muitas vezes nós andamos, nós investimos, nós fazemos muitas coisas, mas temos a sensação de morrer na praia. Por quê? Por causa da incredulidade. E a incredulidade, ela é testada exatamente na espera. Então, sabe, esse é um mês e é um dia que eu vim aqui para reforçar você e a mim, para dizer, olha, o Pai não perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Pode ser que tudo está pior de julho para agosto, mas podem ser as dores de parto. E o filho pode nascer agora em agosto. Ou pode ser o início da gravidez, porque quando se inicia a gravidez, também não é muito agradável muitas vezes. Mas esse é um mês que o querer e o desejar que está no seu coração, alinhado com a vontade do Pai, pode vir a nascer ou pode começar a ser gerado dentro de você. Então ele é um mês altamente profético. E é super interessante que a semana que vem vai ter a escola de profetas, e você pode vir aqui para fazer decretos proféticos. Então esse é um mês que nós precisamos revisar. Nós temos promessas, você tem promessa, eu tenho promessas. Só que eu preciso misturar a minha promessa com a fé. A promessa não vai se realizar sem a fé. E a fé é uma ação
que é feita pelo homem e não por Deus. A fé é o meu passo em relação à realização. É plantar a oferta e acreditar, apesar da pandemia, apesar do tempo difícil, apesar de todo mundo no meu ramo não estar indo bem. A fé é aquilo que vai te ligar ao rio, me ligar ao rio, como diz Salmo 1. Eu sou uma árvore plantada à beira do ribeiro, que no tempo certo dou o fruto. Então em todo tempo pode-se ter o fruto quando eu estou com essa conexão. Por quê? Porque a fé tem a ver com esperar na bondade de Deus. Não é esperar na estratégia humana, não é esperar naquilo que você investiu na bolsa, ou se o seu MVP se deu super bem, ou se a sua startup foi contemplada por uma aceleradora, ou se você ganhou aquela licitação. Não, é acreditar que aquele Deus que plantou você aqui no planeta Terra, nesta geração, neste tempo, é aquele que vai coroar você com bondade por toda a vida. E a fé é a estrada pela qual a bondade passa. Porque quando eu murmuro, eu reclamo, eu interrompo a bondade de Deus na minha vida. É isso que aconteceu com aqueles espias. Eles ficaram no deserto por quê? Porque eles interromperam o caminho da bondade de Deus. Mas tiveram duas pessoas que acreditaram, Caleb e Josué. E sabe, eu orei, eu falei, olha, que hoje o IPIC esteja cheio de Caleb e Josué. Daqueles que estão esperando e vão continuar esperando até que aconteça. Sabe por quê? Porque é essa fé de Caleb, de Josué, é essa espera, apesar de ver todo mundo morrendo pelo caminho, que fez com que eles entrassem naquela terra que Deus havia destinado no mês de agosto para eles. Então eu vim aqui para dizer a você que esse é um mês de fazer escolhas entre a fé e a incredulidade. E Simeão é uma das tribos que mais se fala sobre o mês de agosto. E você vai ver inúmeras situações sobre a vida de Simeão, mas você vai ver que depois Simeão, lá em Isaías, faz a escolha certa. E quando ele faz a escolha certa, tudo que ele havia perdido naquele tempo de escolhas erradas, volta para ele. Então, talvez eu e você estamos vindo de temporadas onde nós estabelecemos padrões iníquos na nossa vida. Mentiras, negociamos princípios, ou então foram os nossos pais que fizeram isso. E sabe, esse é um mês para fazermos uma expiação pela nossa vida. Esse é um mês para fazermos uma entrega especial pela nossa vida. E eu quero desafiar você, meu primeiro desafio para você é pensar que neste mês do Pai, neste mês que o Pai quer nos abençoar, neste mês que o Pai quer que a bondade dele não seja interrompida, eu e você precisamos tirar as estradas iníquas da nossa vida. O JB falou no F5 sobre Josué capítulo 3, que fala sobre santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no seu meio. A minha primeira proposta para você é que agosto seja esse mês de se santificar, de se purificar, de se guardar, de identificar padrões de iniquidade da sua família, ou então padrões recorrentes da minha vida, na sua vida. E eu ainda quero propor algo mais. Quando eu fui olhar o calendário, 7/8 de setembro é a passagem do ano judeu. E eu acho que a gente pode jejuar 40 dias tranquilamente. E você vai entrar em 2022 antes da hora, olha só. Vai ser o ano 5.782, já vai ser 2022 para Israel. Olha que especial, você pode antecipar? Isso é para aqueles que estão, como Pedro Henrique disse, alinhados e entendendo sobre o tempo. Então eu quero propor isso, que nós possamos jejuar 40 dias, é a primeira instrução que eu tenho para o nosso agosto. Que você possa tirar refeições, ou que você possa jejuar durante o dia. Só não vale jejuar de madrugada, tá? Enquanto dorme. Mas que você possa jejuar de madrugada, ou durante o dia, de manhã, ou que você possa tirar algumas coisas, que você possa fazer um jejum de língua. Eu estou certa que Deus está me pedindo um jejum de palavra, eu já estou confessando publicamente. Se eu falar menos com você, não tem nenhum problema em
relação a você, tem relação a mim, que talvez estava falando demais, entendeu? A Bíblia diz em Lucas 11, eu não vou ler aqui para você, hoje não tem time? Se puder colocar o time. Não tem? Então tá bom, vou olhando por aqui. A Lucas 11 é a oração dominical, é o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Então Lucas 11 vai falar do Pai. Lucas 11 vai falar da parábola do amigo, que de repente o amigo inoportuno, vai lá para importunar você à noite e fala, eu preciso de comida, eu estou com fome, e você fala, meus filhos já estão dormindo e tal, mas você fala, melhor dar o que esse amigo está pedindo. Sabe aquela pessoa que liga 30 vezes, aí você fala, poxa, eu não queria atender, mas eu vou atender, porque deve ser um problema muito sério. Ou então manda 29 mensagens. Você fala, melhor eu ler essa caixinha que tem 29 mensagens aqui. Porque pode ser um problema sério. Então é alguém ou uma situação que está ali importunando. A Bíblia fala sobre isso e fala, olha, é melhor nós atendemos as pessoas que são persistentes conosco. Se a pessoa insiste, eu falo para Amanda, se essa pessoa insistiu e ela disse que é urgente e precisa do nada, então a gente vai ter que atender essa pessoa. Então ele está falando que nós atendemos aqueles que são persistentes. E aí ele diz o seguinte, o que você acha? No versículo 9, ele diz assim, por isso vos digo, deixa eu ver se eu quero ler antes do 9, não, o 9 mesmo, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Qual dentre vós, ele nos faz uma pergunta, que sendo pai, porque esse é um capítulo sobre o pai, que sendo pai, se o seu filho te pedir um pedaço de pão, você vai dar a ele uma pedra? Ou se ele te pedir um peixe, no lugar do peixe você vai dar uma cobra para ele, ou seja, algo ofensivo para ele. Ou então se ele lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pai está dizendo, se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai Celestial, que darei a vocês o Espírito Santo e tudo o que vocês pedirem. Então eu só preciso estar num alinhamento com o Pai, com o coração do Pai, porque eu não tenho que pedir, não é apenas pelo meu desejo pessoal, é pelas minhas necessidades, como o Pai está colocando aqui, mas por aquilo que vai alcançar outras pessoas. Eu não posso pedir aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E sabe aonde os pedidos começam na nossa vida? Os pedidos começam no nosso pensamento, não é quando nós abrimos a boca. Nós abrimos a boca depois que já existe uma construção do nosso cérebro e do nosso coração. E sabe, para mim uma das maiores forças é quando o nosso cérebro e nosso coração se juntam. Quando você sente e fala a mesma coisa que você sente, isso é uma força fantástica. Isso ativa o mundo espiritual, o mundo quântico, para trazer para você aquela resposta. Agora, quando existe também uma incongruência entre o que pensamos, o que falamos e o que sentimos, a gente atrai confusão. Então não é uma boa ideia. Aquele povo atraiu confusão. Por quê? Porque eles falaram, eu sei cognitivamente que a terra é nossa, mas eu sinto medo. E eu não quero ir para a terra. Então o medo nos rouba exatamente dessa nova estação. Então fazer parceria com Ele é exatamente ser roubado da promessa. É por isso que a promessa precisa ser misturada com fé e não com medo. E aqui hoje, na presença do Pai, eu creio que nós vamos receber isso. Sabe, uma dose a mais de ânimo, de incentivo, para estar junto, não só da promessa, mas para levar o Pai conosco junto da promessa. Então, eu penso que esse é um tempo para nós priorizarmos o que estamos pensando. Priorizar o que nós estamos falando começa antes em priorizar o que nós estamos pensando. Priorizar antes o que nós estamos lendo, o que nós estamos assistindo e as conversas que nós estamos tendo. O texto que o JB leu no F5 é: santificai, porque amanhã eu vou fazer maravilha no seu meio. Santificar significa eu vou estar um pouco mais separado da vida que eu levava.
Eu vou estar um pouco mais separado das pessoas, do mundo, dos recursos, da atenção e das vozes. Eu vou me separar, porque jejum é isso. Jejum é separação. Jejum é eu estou aqui, sabe, nas demandas da vida, e você fala, eu vou me afastar um pouco. Porque quando eu me afastar um pouco, é mais fácil de me alinhar com os padrões celestiais, de receber um blueprint, um mapa mental para saber como eu vou fazer na minha próxima estação. Às vezes nós estamos aqui orando, mas nós não nos afastamos. E nós não calamos essas vozes, então nós não recebemos dessa fonte. Nós não nos alimentamos desse céu límpido para saber como vamos implantar o nosso projeto, o nosso casamento, a criação de filhos aqui na terra. Então, eu penso que as forças que vão atrair as realidades para nós são as forças de purificar o nosso pensamento, o nosso coração. Lembra de obras mortas? Purificar a nossa vida de obras mortas, de falas mortas, e falar, Deus, eu estou aqui para te ouvir. Então agosto pode ser o mês de começar a gerar o bebê, ou pode ser o mês que a incredulidade não vai nos impedir de entrar na terra prometida. Porque quando eu estou com muitas vozes, eu fico pensando, será que a televisão tem razão? Será que aquele médico tem razão? Será que o pastor tem razão? Não é assim que a gente fica? Quando você tem muitas vozes, você fica, quem tem razão? Sabe quem vai ter razão? Quando você afastar e ir para esse lugar de separação, Deus vai falar qual é a voz que você precisa seguir. E você não vai precisar ter dúvida. Provérbios 23 diz assim, como você imagina, como você pensa, como você raciocina, como você calcula, como você faz conta, como você estima, como você valoriza. Dentro de você, assim vai ser a sua vida do lado de fora. Então, tudo vai começar nessa construção. E a minha chamada hoje para você é que as derrotas temporárias que você teve esse ano, elas não sejam a marca para você tomar decisão no seu segundo semestre, para você tomar decisão no agosto. Não. Para cada problema tem solução, e quando não tem solução aqui, Deus trata de trazer uma solução para nós. Então talvez você vai ter que bater em alguma porta de volta, porque você teve uma derrota nessa área. Mas sabe, quando você tem uma derrota naquela área e você aprende com aquilo, você tem uma semente para plantar novamente. Você lembra da história de Thomas Edison? Quantas vezes? Acho que 10.000 vezes, né? Ele fez o teste, mas cada dia ele estava sabendo o que não usar ou o que usar. Então, se você vem desse tempo que você fala, eu vim de muitos obstáculos, sabe, não deixa esses marcos ser a voz que vai levar você a não entrar na terra prometida. Aquele povo estava vindo, sabe, da terra que tinha acabado o suprimento. Depois eles foram para o Egito, né, e teve um suprimento. Depois tiveram que sair dali porque eles estavam marcados como escravos. E depois aquele deserto escaldante. Então sabe o que eu entendo? Que às vezes as pequenas derrotas ou desafios que tivemos vai impregnando em nós um mindset de não vamos conseguir, não é para nós, é difícil demais. Então não deixe isso ser um sinal para o seu futuro, sabe, mas olha para o alto, porque a Bíblia diz, é do alto que vem o meu suprimento. Então eu acredito que este mês é um mês que nós podemos alinhar o restante do nosso ano. E não só o restante do nosso ano, mas nós podemos alinhar a nossa década. Por quê? Porque nós podemos ouvir do pai. Um pai sempre vai dizer para o filho, ou deveria pelo menos dizer, o que ele pensa para o futuro. E você tem um pai que vai dizer para você o que ele pensa para o futuro. E sabe, pede para ele, fala, Deus, eu estou aqui nesse momento, tem alguma iniquidade da minha família? Tem alguma iniquidade? Eu liberei palavras dizendo que eu não iria conseguir pagar, que esse dinheiro era difícil demais de chegar, que eu não iria ter acesso a isso, porque às vezes são as nossas próprias palavras que precisam ser retiradas, porque sabe, a Bíblia diz que à medida que eu falo e que eu ajo, vai sendo escrito um livro sobre
sobre mim. E domingo que vem eu quero falar sobre isso, sobre quando os nossos livros são abertos lá na corte celestial. Porque você lembra de Jó? Eu vim, de onde você está vindo, Jó? Eu vim de dar uma observada nos seus filhos lá na terra. Jó não, Satanás. Lembra de onde você veio, Satanás? Eu vim de observar seu filho Jó lá na terra. Então o diabo está me observando e é você também. E ele leva e registra, e ele leva e fala, olha, eu tenho um argumento, mas eu creio que esse é o mês que nós vamos ter um novo nível de discernimento, que nós vamos ter conselhos e avisos dos céus, e por isso nós precisamos ser sensíveis ao tempo. Salmo 32 diz assim, se você tomar as rédeas da sua vida, Deus vai dar conselhos quando você estiver na presença dele. Tomar as rédeas da vida é tomar a responsabilidade, é dizer, Deus, eu quero governar a minha vida a partir daqui, eu sou o responsável, eu não sou a vítima, eu não vou ficar dizendo, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meus filhos fizeram aquilo, a economia fez isso. Não, seja o responsável pela sua vida. Salmo 32 está dizendo, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você vai ter conselhos quando estiver na presença do Senhor, do que fazer com a vida. Por quê? Foi Deus que planejou essa vida para nós. Então, eu posso vir nesse mês e apresentar diante de Deus aquelas falhas ou aquilo que eu gostaria que o sangue de Jesus me limpasse. A cruz foi para isso. E eu posso fazer os meus pedidos. E aqui eu quero falar algo especial para você. Se você for ler os evangelhos, e eu gostaria que você lesse os evangelhos, ou que você, se você está na leitura de Salmos conosco, você continua também. Mas Jesus chega para as pessoas e ele pergunta, eu acho que você tem uma série de coisas para eu fazer. Ele não fala assim, ele fala, o que queres que eu te faça? Então sabe o que eu tenho entendido? É que muitas vezes eu e você não somos respondidos porque nós não somos específicos. Porque nós falamos assim, Jesus, faz o que o Senhor quiser, faz a sua vontade. Não, ele fala, seja específico. Você lembra que ele chegou para aquele coxo perto do poço e ele falou para o poço, o que você quer que eu te faça? E o poço, hoje eu estou comendo as palavras, sorry. É porque sabe quando o pensamento está acelerado e eu quero falar muita coisa? Então, vou respirar para falar mais devagar. Então, sabe quando aquele coxo está ali e Jesus chega e fala para ele, o que você quer que eu te faça? Ele não responde. E eu acho que Jesus está falando isso para a maior parte de nós. Diz, o que você quer que eu te faça? Eu estou aqui em jejum, em oração, e Deus precisa abrir a porta. Que porta? Que cor? Aonde? Que nível? Qual é a empresa? Tem nome? Dê nomes. Adão deu nomes e Deus respeitou os nomes que Adão deu. Então você também pode dar nomes. Então aí, o coxo, sabe o que o coxo fala para ele? O coxo fala, olha Senhor, até hoje, que pode estar sendo o meu discurso e o seu. Está sendo o meu discurso. Quando eu fui ver isso, eu falei, meu Deus, tem que me arrepender os montes aqui, antes de fazer o pedido. Por quê? Porque olha só, o coxo dá desculpas para ele. Até hoje eu não consegui ser curado por culpa dos outros. Até hoje eu não consegui ser curado porque meu pai fez isso. Porque me deixou cair de repente, né? Porque minha mãe fez isso. Porque eu não tenho, Senhor, um amigo que quando as águas mexem me empurram lá. Ou seja, ele não era responsável pela vida dele, ele estava terceirizando a responsabilidade. Eu estou ferido, machucado, eu não consigo ser feliz, eu estou sempre doente por causa dos outros. Esse não é o nosso lugar de estar. O nosso lugar de estar é no centro da nossa vida e de dizer, olha, eu sou responsável por isso. Você é responsável pelo que estão fazendo com você. O Mike Murdock fala, se você permitir, as pessoas vão fazer e você não pode reclamar do que as pessoas estão fazendo. Então, quem tem o governo número 1 da sua vida é você, junto com o Espírito Santo. E aí Jesus fala, eu não estou perguntando por que você não entrou nas águas até hoje, nem por que você não foi curado. Eu estou perguntando o que você quer que eu te faça. E eu vim aqui com essa pergunta no meu coração para você hoje. O Pai enviou o Filho e está perguntando, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Não, mas dê nome, dê datas, dê o cheiro, dê a cor. Sabe, o ano passado eu estava procurando por uma casa maior. E eu procurei muito. Eu queria que você pensasse que essa mensagem de hoje é sobre baixar as armas humanas.
É sobre baixar as estratégias humanas. Não que você vai ignorar tudo, mas é sobre depender de uma estratégia celestial. E eu procurei muito naquele ano. E eu falei, poxa, mas logo nesse ano que eu posso procurar e olhar tudo. Mas eu olhava algo e falava, aqui tem metade do que eu quero, aqui tem metade do que eu quero, aqui tem metade do que eu quero. Um dia eu me cansei. E eu falei, Deus, eu não vou procurar mais. E eu quero uma casa assim. Eu senti essa direção. Me pede especificamente o que você quer. Eu estou te mostrando essa semana isso porque você pensou no jardim, eu te mostrei o jardim. Você pensou nos quartos, eu te mostrei o quarto. Então sabe quando eu queria emendar todas as casas que eu vi para formar uma? Porque cada semana a minha aspiração era uma. Então eu estava volátil. Tinha semana que eu queria jardim, tinha semana que eu queria sala, tinha semana que eu queria móveis. Eu falei, Deus, mas se eu juntar tudo é muito grande o que eu quero. E é muito caro o que eu quero, e tem muita coisa. E nesse ano ainda, que a gente só tinha voltado, sei lá, 25%, e nesse ano, tipo assim, como é que eu vou sequer convencer o JB disso? Entendeu? Né? Porque às vezes a gente tem que convencer o marido, né? E aí eu falei, tá, mas eu acredito que o Senhor está falando comigo. E eu coloquei tudo o que eu queria. Inclusive os tapetes. Eu gosto de casa, eu gosto de flores, jarros, eu gosto de murano, eu gosto de orquídeas, eu gosto de suplás, eu gosto de pratos, eu gosto de taça. Quem me conhece sabe, eu gosto de casa. Eu nasci mineira e mineiros são assim, pode ser que você não valorize, mas eu gosto de mesa posta. E eu falei, então eu queria tantas salas, eu queria isso, eu queria um jardim, eu queria aquilo. Um dia, alguém me ligou numa sexta-feira e estava chovendo e ela falou, olha, eu te mostrei uma casa há tantos anos atrás, há 3 anos atrás, e hoje eu me lembrei, eu fiquei sabendo na cidade que você está procurando de casa, e eu me lembrei, eu tinha seu telefone, você pode ver amanhã? Eu falei, poxa, se ela se esforçou, e se ela disse que me conhece, e ela disse que o marido dela tinha morrido, então eu fui mais pela culpa do que o marido dela tinha morrido. Eu vou lá, ela conhece a Sirene e o marido morreu, e eu vou lá, sim, atendê-la, né? Se ela estiver me ouvindo aí, um beijo, amiga, para você, que me abençoou. E aí, eu fui, e aí o sábado, gente, estava chovendo. Aí eu falei, ai meu Deus, eu só vou porque eu prometi para essa senhora, e ela conhece a CN, e o marido dela faleceu, e ela se esforçou. Aí sabe quando você vai assim, até de pantufa, eu acho que eu fui até com a roupa, que de vez em quando você me vê aí pela rua. Esses dias eu fui buscar a Caris, e aí o porteiro falou, você é a avó dela? Não podia estar contando isso aqui no ar, né? Aí a Jara, mãe, como você foi vestida? Aí eu expliquei, ela, mãe, então não tinha muita opção. Viu, gente? Era um porteiro novo. Não conta isso pro JB, tá? Me poupa, tá vendo? Fala tudo, né? Então vamos voltar na casa e no pedido específico. E aí eu tô lá, é porque eles conhecem a Nath, achou que era filha de uma mocinha novinha, entendeu? Então olha só, aí quando eu cheguei naquela casa, era um muro de pedra por fora, meu Deus, uma casa muito antiga, o que eu vim fazer aqui chovendo? Desci do carro, o interfone demorou, eu me molhei, eu falei, tá, já tô aqui. Quando eu cheguei lá, era muito mais do que eu estava pedindo a Deus. As aparências me enganaram até na hora. E além de ser muito mais do que eu estava pedindo a Deus, sabe aquela negociação que você faz que é infinitamente abaixo do que vale, mas está dentro do que você pode? Então, sabe, seja específico. Quando você jejuar, orar e vir diante dele, você pode fazer decretos, você pode, lembra daquele outro texto, o que você ligar aqui na terra, eu vou ligar lá no céu. Então o que você quer ligar nessa manhã aqui na terra? O que você quer pedir a ele nesse mês de agosto? Porque esse é o mês que o povo falou, eu quero chegar na terra prometida, e ele diz, está tudo bem para mim, vocês vão entrar na terra, só vão lá dar uma olhada. Então ele vai nos permitir ver a terra prometida agora em agosto. Mas sabe, opte por estar no time de Caleb e Josué e não da maioria. Opte por estar no time da minoria. Tem um livro incrível, A Minoria Criativa é aquilo que revoluciona, que fizeram as grandes revoluções. Então hoje é um dia para fazermos orações ou decretos proféticos, para nos concentrar no alvo e não no processo. Porque sabe, a hora que eu me concentrei na casa que eu queria,
Eu falei, eu não sei como convencer o JB, eu não sei como vai aparecer. Então, às vezes, nós queremos desenhar o caminho para Deus. Deixa a estratégia para Deus. Foca no alvo. Fala, Deus, eu estou me vendo lá. Eu já estou me vendo na terra, eu já estou me vendo comendo as uvas. Como eu vou vencer o deserto e atravessar o Jordão, eu não tenho ideia. Mas se eu venci o câncer, a esterilidade, as outras coisas até aqui, então eu ainda vou vencer mais coisas. Deus te ajudou até aqui, eu e você precisamos trazer à memória os momentos de poder de Deus na nossa vida. E agosto é esse mês, para você quebrar contra a incredulidade, sabe por quê? Ela é a maior nuvem que está espalhada no mundo. Você vai vê-la no seu local de trabalho, na sua família, na sua mesa de jantar, você vai vê-la aqui na igreja. Então você precisa, na internet, você precisa se concentrar na fonte infinita. Eu preciso me concentrar na fonte infinita. Sabe por quê? Deus quer traduzir o plano dele em ações reais nesse mês para nós. Ou se não vai nascer o bebê, vai começar a gerar o bebê dentro de você. Então, para isso, nós precisamos nos concentrar. E eu quero dizer para você que agosto, para mim, é um mês de execução da bondade divina. Sabe, eu fiquei grávida em novembro de um ano, e a Caris nasceu em agosto do outro ano. Então o mês de agosto é um mês especial. E sabe quando eu descobri? Eu tinha 6 meses quando eu descobri que ela estava lá dentro de mim. A Amabile fala que ela sabe o que ela veio fazer no mundo. Então eu tinha 26 semanas quando eu descobri no Dia das Mães, em maio. Então existem bênçãos, eu vim aqui para dizer isso. E se você não ouviu nada, só ouça isso, ouça a palavra dos meus amigos que foram incríveis e ouça isso. Eu vim aqui para dizer para você que existem bênçãos que estão sendo geradas há 6, 8 ou 9 meses já para você. E sabe, a incredulidade é a única porta que pode impedi-las de chegar em agosto para você. Existem coisas que você plantou, jejuou, orou, profetizou, sabe, mas você está aqui diante de um pai, e ele está falando, filho e filha, eu quero sim entregar isso para você. Mas sabe, nessa manhã, nós vamos fazer uma denúncia. Você precisa denunciar o medo e deixar a fé entrar. O medo é um espírito. O medo quer roubar aquilo que é direito nosso. O que roubou aquele povo de entrar na terra prometida? Eu acho que eu tenho que pregar da próxima vez com Pedro, porque né, o texto que eu mais estou usando é o dele, né, nem os meus aqui. Então, o que impediu o povo de entrar na terra prometida não foram os gigantes. Lembra do que eles falaram? Esses gigantes vão nos comer. Sabe o que Caleb fala? Eu vou comer os gigantes como se come o pão. Então hoje é dia de dizer para o seu gigante que você vai comê-lo como se come o pão. Porque o que paralisou e impediu milhares de pessoas e fizeram com que elas não entrassem naquilo que era delas, que Deus tinha feito toda essa saga de libertação para levá-los para esse lugar, mas eles estavam cansados, a incredulidade bateu na porta, foi uma coisa, o medo os impediu de entrar. Então hoje é um dia para nós fazermos parcerias com a fé e de nós soltarmos a mão do medo. Sabe, o medo de não conseguir, o medo de não vencer, o medo de não ser uma mãe suficiente, de não ser um pai suficiente, o medo de que a água não vai continuar jorrando, o medo de que a sua mente não vai conseguir fazer todos aqueles cálculos para aquela prova, ou então o ressentimento, a dor, aquela falta de possibilidades, a murmuração. Esse mês de agosto é o mês que nós precisamos limpar. Sabe aquela coisa de passar a vida limpo? É o mês de passar a vida limpo. E sabe, só para a sua informação, daqui 40 dias, você tem possibilidade profeticamente de estar em 2022. Você tem possibilidade, tem jeito melhor do que fechar os 5.781 no calendário judeu? Porque vai ser 5.782 e nós vamos estar, 2 é o número de passagem de governo, 2022 é onde o governo passa no Brasil. Então você está sobre um tempo altamente profético, e eu não perderia essa oportunidade de começar a jejuar hoje, nem que seja a partir da meia-noite, porque talvez você tenha compromissos. Sabe por quê?
Porque eu acredito que são esses acordos, esses compromissos, a disciplina espiritual é que quebra a incredulidade, é que quebra o medo, é que quebra a resistência, é que quebra a mentira. Deixa eu te dizer, o diabo já tem planos plantados no seu caminho. Se alguém for dizer isso para você e dizer que é uma profecia, também pode ser uma profecia, mas isso é a verdade. E para quebrar esses planos, eu preciso das estratégias divinas. Nós vamos escapar. Sabe, Deus vai nos dar um lugar de escape, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um lugar, como diz o Salmo 18, de refúgio, de esconderijo. Você vai ser invisível naquele lugar, e as suas ovelhas vão prosperar mais do que as ovelhas de Labão, porque é aonde você está concentrando a sua fé, a sua santidade. Sabe, Labão está concentrando ali que ele quer tirar de você as suas coisas. Mas você fala, não, eu quero as ovelhas, porque eu quero voltar para a casa do pai, porque eu quero pedir perdão para o meu irmão Esaú, é porque eu quero refazer a vida. Então, uau, Deus está com você, que quer refazer a vida da sua família, a sua vida. Sabe aquela vida que você fala, um dia eu quebrei, eu menti para o meu irmão, mas eu só quero voltar lá. Você vai ver, Val de Jabó, que é isso. Então Deus vê o coração futuro. Deixa Deus ver o seu coração futuro. O que você vai fazer com as ovelhas malhadas, com o dinheiro que você quer, com a autonomia que você quer, com aquilo que você quer lá, talvez na empresa. Você está pleiteando uma diretoria e você quer fazer algo melhor para aquela empresa com milhares de funcionários. Então deixa seu coração diante dele. Sabe por quê? Porque quando Jacó está indo naquela missão, ele tem uma epifania, ele tem um encontro com Deus, ele tem um momento de quebrantamento, e naquele momento de quebrantamento ele fala, se o Senhor for comigo e voltar comigo, eu vou te dar o dízimo de tudo. Olha, ele faz um acordo financeiro. Se é sobre finanças, faça seu acordo financeiro com Deus, porque Jacó foi bem sucedido. Então eu queria que primeiro você fechasse os seus olhos, que primeiro você pedisse a Deus. Fala, Deus, eu quero fazer um voto aqui para o meu agosto, um voto de separação. E eu quero fazer esse voto. Talvez você não vá jejuar nada de comida, mas você vai orar às 3 da manhã, você vai fazer como Daniel, você vai fazer como Davi, vai orar de 2 em 2 horas. Eu não sei, mas sabe, se você veio aqui para avançar, eu acredito que desde o louvor você está tendo essa instrução de ser o filho de um pai, que ele tem ciúmes de você, e que ele quer tirar você desse lugar que talvez uma mentira, um medo, uma vergonha, uma acusação. Se você precisar procurar um pastor, uma pastora para uma ajuda espiritual, nós estamos aqui, um conselheiro. Mas você vai dizer, pai, a vergonha está me parando, o medo está me parando. Se você já identificou, você vai dizer, mas senão ele vai trazer isso para você. Mas sabe, diga, pai, eu estou comprometido como Caleb e Josué, de não deixar que a incredulidade me roube. Mas pai, eu vou acreditar que mesmo não vendo, tem uma cárie sendo fabricada dentro de mim, porque eu não tinha sinal nenhum de gravidez. Mas sabe, tinha um bebê sendo formado ali. E no dia que eu tive um sinal e que eu fui conferir, ele estava ali pronto, ela estava ali pronto. Então sabe, eu sou a mãe, posso dizer isso para você, a mãe dessa comunidade. E se Deus quebrou a esterilidade e fez cumprir uma promessa, um pedido de oração da Chara, fez crescer quando eu não estava com foco ali, nem a Chara estava com foco ali, sabe, e ela pôde Deus quis que ela nascesse em agosto, sabe, eu creio que os nossos filhos são sinais proféticos para nós, eu creio que a vida traz inúmeros sinais, e eu creio que eu tenho essa bênção para liberar sobre a sua vida, que aquilo que você está gerando há muito tempo, eu queria que você ficasse de pé. Talvez você já está gerando quase que o bebê do elefante, 20 e tantos meses. Eu não sei, mas o bebê não vai ter morrido. Eu não sei quanto tempo você está gerando, mas sabe, quando eu entendo que nós estamos aqui indo para a maternidade,
e que vão ter vários médicos, vários anjos preparados para nos ajudar a dar a luz àquilo que nós estávamos gerando. Sabe por quê? Porque o Pai ouviu o nosso pedido, porque nós ligamos aqui na terra e foi ligado no céu, e os anjos saíram para fazer as suas entregas. Ou então você vai fazer os pedidos hoje, eles vão começar, o embrião, o espermatozoide e o óvulo vão se encontrar em agosto. E daqui 9 meses você vai estar com o seu projeto, você vai estar, porque talvez você está tendo a ideia agora, você está fazendo o pedido agora. Então nós estamos aqui diante desses 2 cenários, de você que vem pedindo há tempos, e que talvez a incredulidade, o medo ou alguma iniquidade, você precisa tirar. Lembra o que o anjo diz para Daniel: Daniel, desde o dia que você se dispôs a me buscar, eu vim. Só que o príncipe da Pérsia me deteve. Então às vezes os anjos são detidos por alguns alinhamentos que precisamos fazer, e agosto é esse mês para fazermos a revisão do carro da nossa vida, para fazermos a nossa revisão, ou então para fecundar óvulos e para dar ali novas sementes para o futuro, para contar 9 meses, que se eu não me engano vai dar abril, e para fazer nascer Páscoa, para fazer nascer libertação, para fazer nascer algo para você. Então sabe, os céus estão esperando por uma coisa: pelo meu posicionamento e pelo seu posicionamento, pela minha disciplina e pela sua disciplina, no falar, no orar, no pensar, no agir, no se comprometer, no confessar. Não é sobre nunca pecar, mas é sobre: se eu pequei, eu vou me arrepender, eu vou voltar atrás, eu vou ali, sabe, eu vou ali como Davi: Senhor, eu pequei contra ti, então me perdoa, pequei contra fulano, me perdoa. Então esse é esse ambiente que nós estamos aqui. Agosto é o mês que nós vamos levar a arca. Eu quero terminar, eu sei que está avançado, te contando essa última história. Quando as águas do Jordão vão se abrir, o que abre as águas do Jordão para aquele povo passar é a arca. A arca, quando os sacerdotes que estão levando a arca pisam na beira do Jordão, as águas se abrem. Depois os sacerdotes que estão levando a arca ficam parados no meio do Jordão até todo o povo passar. E você sabe o que é a arca? É a presença. Então agosto é esse mês da sua vida levar a arca e partir as águas, porque esse foi o último episódio antes de entrar na terra prometida. A arca parte o desafio, a arca parte o obstáculo, a arca parte aquilo que impede, e a arca é a presença. E quando você vem para a presença, ela vai partir os obstáculos, ela vai partir os gigantes ao meio, ela vai partir o rio ao meio, ela vai achar a abertura lá na testa de Golias, ela vai perseguir os amalequitas, e você vai encontrar pessoas que vão ajudar. Então sabe, a presença é o seu segredo para atravessar esse obstáculo que parece intransponível, difícil demais para chegar lá. Então ore, durante o refrão dessa música, ore, fale para Deus: Pai, eu quero carregar a presença, eu quero levar a presença, e eu vou segurar as águas, eu vou segurar por todo o agosto, por 40 dias, até 10 de setembro eu vou segurar as águas, eu vou partir o obstáculo ao meio, eu vou partir o obstáculo ao meio, por causa da sua presença, não da minha estratégia, mas da sua presença. Sabe, hoje o Pai está aqui e Ele está te comissionando, sabe, para partir os obstáculos ao meio. Ele está aqui, você está com o Pai, é o Pai, aquele que te gerou e que te enviou e que plantou essa missão dentro de você. Ele está dizendo: eu vou segurar os seus braços, e esse obstáculo vai ser partido ao meio.